Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo aqui do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui de volta para estudarmos juntos, analisarmos juntos, enfim, fatos, ideias, tudo aquilo que tem relação com o espiritismo ou com o movimento espírita. Antes de darmos início aos nossos estudos de hoje, vamos aqui agradecer a presença e dar boa noite ao Robson Nunes, a Fernanda Linhares, também aqui sempre presente. Bem-vindo aí, o Robson Nunes. Liniane Santos, a Shirley Siqueira e ao Carlos Alberto Santos. Bem, e todos aí que certamente ainda se juntarão a nós na noite de hoje. Bem, pessoal, vamos dar sequência ao estudo, né, onde nós estamos analisando a biografia do Hercílio Mais, né, que seria aí, que se atribui à condição de médium do espírito Ramatiz. Então, estamos com um livro aqui na mão, né, como de costume, gostamos de mostrar sempre as fontes de nós, onde nós tiramos as nossas informações, não tem nada de inventado, não ganhamos nada em mentir para vocês, né? Para quem não nos conhece, nós fazemos esse trabalho já há muitos anos, tá? Nosso primeiro livro foi editado em 1997, escrito lá por 1995, aí entramos em contato com a editora, né? Aí demora um pouco para passar por análise, aquela coisa toda, e em 97, nosso primeiro livro, Ramatiz Sábio, Pseudo Sábio, foi lançado, inclusive, na Bienal do Livro aqui do Rio de Janeiro. Nós dizemos isso, pessoal, porque pode ser que, né, algumas pessoas não nos conheçam, sejam simpatizantes, por vezes, de algum desafeto aí, né? Porque nós temos tocado em várias feridas e acham que nós começamos ontem, que nós estamos aí interessados em visualizações, em likes de YouTube, em absoluto. Primeiramente, que o nosso canal é desmonetizado. Mesmo se fosse monetizado, ia dar alguns canais, porque para ganhar muito dinheiro com o YouTube tem que ter milhões e milhões de visualizações. A gente sabe que, infelizmente, no movimento espírita, pesquisadores ou estudiosos sérios não tem muito ibope, né? O que dá muita audiência por aí é sensacionalismo barato, é manifestação mediúnica pública, profecias, descrição de disco voador. O nosso objetivo não tem nada a ver com sensacionalismo barato, com exploração da mediunidade. Tá? Aqui tem uma pessoa séria e que se dedica sem qualquer tipo de retorno, né, ao estudo e divulgação séria do espiritismo. Obviamente não sou o único, nem estou me dizendo que sou o melhor ou que sou perfeito. Apenas, né, marcando isso daí, né, para que não nos confundam com esses aventureiros que andam por aí. Mas, né, nós temos aí o nosso público já bastante cativo, que sabe do nosso histórico, sabe efetivamente das nossas intenções, mas, obviamente, sempre vai ter alguém novo entrando e é bom que a gente já esclareça de imediato, né, pessoal? Bem, temos bastante coisa para falar hoje, né? É claro que eu vou pedir para quem não assistiu a primeira parte que assista, para que eu não vou repetir coisas da primeira parte, né? Pode ser que a pessoa tenha uma dúvida que já foi respondida lá atrás, tá? Então, eu vou seguir com um livro, já até marquei aqui, ó, tá tudo marcadinho, para eu não deixar nada passar, né? Então, vamos lá. Bem, o que eu marquei aqui inicialmente, tá? Aqui no terceiro capítulo desse livro, que é chamado A Família, tem uma informação aqui que eu, inclusive, já comentei rapidamente, mas que nos chamou muito a atenção em relação à família do Hercílio Mais. Aqui diz o seguinte, né? Quem diz isso, né, só para rememorar, é o filho do Hercílio Mais. Não é nenhum biógrafo fora da família,
Absolutamente. É o próprio filho do Hercílio Mais, Mauro Mais, né, que nos diz o seguinte, que, bem, é bom frisar que conta aqui no livro que o Hercílio Mais teria sido um médium muito ostensivo, que a família presenciava os trabalhos dele, lá no a sua psicodatilografia, ele, a partir de um determinado momento, começou a fazer receituário mediúnico, mexer com radiestesia, reunião mediúnica, não era bem uma reunião mediúnica espírita, é mais uma reunião mediúnicas nos moldes da Umbanda, como nós vamos demonstrar para vocês. Mas veja que informação um tanto estranha. Ele diz o seguinte: Hercílio nunca forçou qualquer situação com relação ao nosso futuro, a não ser quanto aos estudos. E aí ele vai começar a citar o nome dos filhos do Hercílio Mais. Yara frequentava os Mormons. Pessoal, eu já trabalhei para Mormons. Tá? Eu conheço o pensamento dos Mormons. Eles têm, em relação ao espiritismo, uma total aversão. Eles têm, em relação à mediunidade, uma total aversão. Para eles é coisa do diabo. Agora eu me pergunto, como é que crianças, que depois se tornaram adultos, que viram o pai lidar com essas coisas durante toda a vida, depois partem para religiões que não tem nada a ver com aquilo que o pai estuda e o que o pai faz, né? Muito estranho. Pessoal, quem está passando aí é o meu filho, tá? Não reparem, não. Vamos lá. Então, a Yara frequentava os mormons. Zeila, a igreja presbiteriana. Também conheço gente da igreja presbiteriana. Tem a mesma aversão, né? São protestantes clássicos, né? Que não querem nada saber com o espiritismo. Então, essas pessoas frequentavam esses lugares onde, né? Se tinha, obviamente, a gente sabe o que falam do espiritismo e da mediunidade nesses lugares, né? Então, é complicado, né? E eles assim, e eu e a igreja evangélica. Quer dizer, o autor do livro, que hoje que é responsável pela comercialização dos livros do Ramatiz, frequentava a igreja evangélica. Nada contra, entenderam? A questão é que a gente não consegue entender o porquê. Né? Nós, pelo menos, achamos isso muito, mas muito estranho. Mas, né, não estávamos lá, porém, achamos estranho, né, que alguém, se eles fossem para uma religião, enfim, seguissem uma filosofia mais próxima, né, obviamente a gente não estranharia tanto. Mas, né, para a igreja evangélica, enfim, mormons, realmente é muito estranho. Bem, vamos avançar então. E uma coisa também bastante pitoresca, tá? A gente vai entrar na questão das ideias e tudo mais, mas para não deixar passar, a gente então vai citar uma coisa aqui. Vocês devem conhecer, alguns de vocês devem conhecer o livro do Hercílio Mais, né? Que fala lá do vegetarianismo, né? Nesse mesmo livro, ele diz, né, que não se deva, quer dizer, ele não, né, quer dizer, ele atribui ao Ramatiz, né, a ideia de que não se pode matar os animais, né, que toda vida é importante, toda aquela ideia do vegetarianismo. E nós sempre dissemos o seguinte: o Hercílio Mais, ele só escreveu livros, né, que, de certa forma, confirmam a tudo aquilo que ele pensa. Né? É por isso que esse é um dos fatores, apenas um, tem vários, que nos levam a crer, né, que, na verdade, Hercílio Mais estava colocando na forma de livro pensamentos seus.
E isso, inclusive, né, fica bem caracterizado aqui, quando ele diz o seguinte, que certa ocasião, minha mãe resolveu armar uma ratoeira, quer dizer, a esposa do Hercílio Mais, para apanhar um camundongo, vejam bem, que costumava roubar o queijo do armário. Mas não avisou o meu pai, no caso Hercílio Mais. Quando ele se levantou pela manhã e viu o bichinho preso pelas patas, antes que Dona Lola aparecesse, tirou-o daquela situação, fez curativos e o soltou no quintal. Coloquem aí no chat o que vocês acham disso. É por isso, pessoal, que no livro O Sublime Peregrino, diz lá que Jesus ficava, quando andava, quando caminhava, ficava olhando para o chão. Sabe por quê? Porque Jesus não queria pisar em algum ser vivo, uma formiga, ele não queria matar uma formiga que fosse. Veja de onde que Hercílio Mais tira essa ideia. Porque ele pensava assim. Então, são os valores dele que ele projetou para os livros, para que as pessoas seguissem. Agora, pensem bem, imaginem só você ir lá e salvar a vida de um rato que traz uma série de doenças, né? Que deva, assim, uma praga, né? Que deva ser combatida. Claro que os ratos têm a sua função na natureza, né, pessoal? Só que na medida em que eles se multiplicam, invadem as nossas casas, eles têm que ser abatidos. Inclusive a natureza, inclusive, age assim, né? Quando existe o ciclo natural aí, a cadeia, né? Toda aí né? Dos bichos que devoram os outros, isso para regular justamente a quantidade. Tanto é que quando você mata um predador, o que acontece? Há uma multiplicação anômala, né? Anormal das presas, né? Daquelas que seriam as presas, daqueles animais que seriam as presas. Então, isso não é, pessoal, um comportamento minimamente razoável, né? Foi lá, tirou o rato da ratoeira e ainda foi tratado o rato. Quer dizer, correu um risco, se é que isso é verdade, né? Mas digamos que seja verdade, né? Tratou do rato, fez curativos e soltou no quintal para o rato depois voltar para lá. Transmitiu sei lá, uma série de doenças aí. Né? Quer dizer, chega a ser uma irresponsabilidade, porque ele salvou a vida do rato e colocou a vida dos membros da família em risco. Né? Então vamos lá, continuando aqui. Deixa eu até tirar os papeizinhos, que daí eu não me confundo. Bem, aqui já foi. Isso, vamos lá. Tudo marcadinho aqui. Bem, eu tinha dito, né, que no estudo passado, que o Hercílio Mais nunca tinha sido espírita, né? E, obviamente, que eu não tirei isso do nada. Eu tirei isso do próprio livro. Já sabia, mas a biografia dele deixa isso bem claro, tá? Por exemplo, nessa parte aqui, em que consta o seguinte: meu pai achava que o tempo dele era curto, mas nem por isso deixava de dar atenção aos parentes e amigos. Então, nas reuniões e eventos, no meio de uma rodinha, estava ele lá entretendo os convidados com assuntos espiritualistas. Quando o ambiente não era propício, contava suas piadinhas puras e ingênuas com um jeito todo próprio. Suas anedotas preferidas eram sobre caboclo, talvez por influência das comunicações mediúnicas do espírito Nhoquim. Vejam bem, transmitidas nos trabalhos de mesa branca que ocorriam semanalmente em nossa casa. Vejam bem, até aí está dando a entender, né, que seja uma reunião espírita, né, aos moldes, né, do espiritismo.
embora, né, esse termo mesa branca aí, né, seja completamente inadequado. Aí tá, né? Aí Nhoquim, essa tal entidade aí, que já não é uma entidade, enfim, que se possa ligar muito ao espiritismo, mas chega um momento aqui que ele diz o seguinte, ó, que todas as quartas-feiras, esse grupo, né, que ele falou aqui, realizava em nossa casa, na rua Brasílio e Tiberê, no bairro Água Verde, um trabalho de terreiro em que meu pai era o único médium. Os demais tinham apenas vontade de desenvolver-se. Então, isso mostra, né, que, na verdade, né, os trabalhos que ele chamava de espíritas eram, na verdade, né, trabalhos de umbanda. Aqui continua dizendo o seguinte, ó, vejam bem, mais uma constatação, logo depois. O compadre Júlio Simó Costa, um homem muito forte, padrinho de minha irmã Zeila, foi nomeado Cambono. E vocês sabem muito bem, né, pessoal, que numa reunião mediúnica conforme o espiritismo, não existe essa figura de cambono, e nem esse termo. Espécie de auxiliar das entidades que atende às necessidades surgidas durante o trabalho e finalmente ajuda a amparar o médium no momento que a entidade desincorpora. Né? Então, vemos aqui que os moldes aí que eles chamavam de espiritismo não eram baseados no espiritismo, era umbanda. Pessoal, umbanda é umbanda, espiritismo é espiritismo, né? Isso todo mundo sabe, até os umbandistas hoje, os mais estudados, sabem que são coisas completamente diferentes, né? Tem pontos em comum com a mediunidade, mas a mediunidade está em tudo, né? Então, não é porque lida com mediunidade que a gente pode dizer que seja espiritismo, né? O espiritismo tem a sua proposta muito clara e se distingue, né, de todas essas outras religiões ou filosofias, enfim, né, com todo o respeito que nos merecem. Bem, e aqui no capítulo 9, onde intitulado As Palestras, consta um dos primeiros ataques, né, desse livro aos espíritas. Então, diz aqui, ó, alguns espíritas, vejam bem, já começa aí. Quanto mais imersos na doutrina, ficam arrogantes e pouco simpáticos. Então, é sempre assim, pessoal. Depois a gente começa a entender por que o falso Kardec, por exemplo, e tantos outros, não é só ele, inclusive, atacam o espiritismo e a coerência doutrinária. Porque começou daqui. Né? Começou daqui. Então ele diz, alguns espíritas, quanto mais imersos na doutrina, o que ele está querendo dizer? Que quanto mais alguém estuda o espiritismo, estuda a doutrina espírita, mais arrogante e pouco simpático fica. Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso não é uma generalização irresponsável e matreira? E que, inclusive, cria um preconceito contra o estudo. Porque a pessoa vai ler isso daqui e vai dizer, eu não vou estudar espiritismo porque eu vou ficar arrogante e vou ficar pouco simpático. Viram bem? Ou então vai assim, né, cria a seguinte situação. Esse aí estuda muito a doutrina, ele é arrogante. Esse sabe muito de doutrina, ele é arrogante, ele é antipático. Então, né, vejam bem como que era a mentalidade do senhor Hercílio Mais. Né? E aí tem uma outra parte logo depois, né, no parágrafo seguinte, dizendo assim, ao terminar suas aulas, porque estava falando das palestras, né? Ao terminar suas aulas, termo mais adequado que palestra, Hercílio ficava à disposição dos participantes para quaisquer esclarecimentos. Quer dizer, ele não dava palestra, dava aula. É um professor. Né? Então,
um pouquinho de humildade, né? Porque eu nunca vi ninguém dar aula de espiritismo. Existe professor de espiritismo? Existe curso de espiritismo? Até existe, né? Mas alguém se titular professor, né? Botar essa banca, eu já acho um pouco exagerado, estranho, e isso sim é arrogância, né? Então, acuse-os do que você faz, não é mesmo? Bem, vamos lá, vamos seguir aqui. Tem muita coisa hoje para vocês. Essas informações são importantes, pessoal. Elas vão agregando até a gente formar uma opinião. E aqui os ataques vão continuar, tá? Então, vamos lá. E aqui tem uma informação importante. Quando ele diz o seguinte: o mesmo acontecia com os livros de Ramatiz. Sentia-se inseguro na hora de publicá-los, revisava-os diversas vezes, submetia-os à apreciação de professores, companheiros de doutrina e ainda assim ficava apreensivo com a resposta dos leitores. Ora, se a mensagem é psicografada, como é que ele faz modificações na mensagem? Porque revisar é uma coisa, você faz uma revisão, você vê se a pontuação está direita, porque na hora que você vai psicografar, enfim, pode ter algum problema, faltar uma vírgula na rapidez ali, né? Agora, você modificar, né? Eu acho isso muito estranho, que mais uma vez, né, mais um detalhe aí que nos faz crer que tudo veio da cachola do senhor Hercílio Mais, né? E aqui também, na mesma página, tem uma informação importante, que no dia 4 de março de 1949, Alziro Elias Abraão Davi Zarur, o Alziro Zarur, que nós conhecemos, que já falamos dele várias vezes aqui no canal, lançou o programa Hora da Boa Vontade na Rádio Globo e em 1º de janeiro de 1950 foi criada oficialmente a Legião da Boa Vontade, a LBV. Mais tarde, a filial de Curitiba foi entregue a Evilásio Coelho, um amigo do meu pai. Nessa época, ele acabara de escrever A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Então, resolveu doar os direitos autorais da primeira edição a essa instituição. Então, se estabelece aí, né, muito claramente, a ligação da LBV com Hercílio Mais / Ramatiz, porque, afinal de contas, a LBV, o carro-chefe era o seguinte: de 1000 passou, mas de 2000 não passará. Exatamente aquilo que consta no livro Mensagens do Astral, onde Ramatiz profetiza, né, prevê de um astro intruso até o ano de 2000, 1999 e 2000, que dizimaria 2/3 da humanidade. Nós estamos no ano 2023 e o astro intruso deve ter perdido o caminho até aqui. Gente, é muita imaginação, é muita fantasia, né? Depois essas pessoas ficam chateadas com a gente, porque elas não têm como explicar, elas não têm argumentos. Então, é aquilo, elas fazem os ataques ad hominem, né? Que o Arthur é isso, que o Arthur é aquilo, que é o... Tá? Mas demonstrar argumentos, até agora, não chegou até o meu conhecimento. Vamos lá, capítulo 12, Obras de Hercílio Mais. E aqui nós vamos rememorar algo que nós falamos no primeiro programa, sobre aquela questão do folheto O Sol. Lembram? Né? O folheto O Sol teve uma tiragem inicial de 5.000 exemplares. Gente, é uma tiragem alta, 5.000 exemplares. Datada de setembro de 1954, impresso e distribuído pelo então-major Levino Cornélio Vischral, que era o amigo do Hercílio Mais, que o incentivou a publicar aquilo que ele andava escrevendo, porque o Hercílio Mais estava guardando tudo na gaveta. E que estava metido com comunicação de um espírito, né, que dizia ter visitado o Sol e descrito como que era o Sol. E nós vimos, né, os verdadeiros absurdos, né, impossíveis, né, dizer que tem água no Sol.
Só para dizer um detalhe, né? Tem 1000 outros problemas lá. Mas esse é o mais assim fácil de qualquer pessoa entender que no Sol seria absolutamente impossível haver água, pelo simples fato que haveria evaporação. Eu acho que uma pessoa que não entende isso, ela precisa voltar para a escola imediatamente, né? Porque não sabe sequer que existe a evaporação. Ou então está completamente alienado, porque qualquer chaleira que você coloca com água no fogão, se você acende o fogo, dali a algum tempo não vai ter água nenhuma. Imagine no Sol, né, pessoal? Que são uma temperatura absurda. Então está aqui, ó, responsável pela introdução do meu pai no desenvolvimento mediúnico. Quer dizer, foi esse místico que acreditava em espírito, que descreve vida no Sol, que iniciou o Hercílio Mágico no desenvolvimento mediúnico. Imagine, né, que desenvolvimento mediúnico era esse. Essa pequena obra, apresentada na forma de narrativas mediúnicas para a meditação dos que apreciam as partes científicas, eles ainda não tinham coragem de dizer que isso tem a ver com parte científica e filosófica do Espiritismo. Consta de 2 partes. A primeira é uma exposição sobre o Sol e seus habitantes, em linguagem humilde e singela, muito humilde. Eu pude ver a humildade de lá. De autoria do espírito que se identifica com o monge Henrique Voes, no primeiro programa nós falamos bastante disso, em comunicação através da médium Guilhermina Drischel. A segunda parte provém de Ramatiz, recebida por intermédio de Hercílio Mais, em 13 de abril de 1954, lá eu expliquei, né, que essa obra já estava pronta, e aí foi apresentado o Hercílio Mais, aí o Hercílio Mais disse ter recebido Ramatiz e fez lá uma segunda parte, em que tece comentários sobre a mensagem subscrita por Voes, o tal espírito, estende e aprofunda suas descrições e explicações, quer dizer, Ramatiz ainda teria chancelado aquele tanto de absurdos, de cincadas científicas constantes nesse livro, né? Antecipando informações acerca da temperatura na superfície do Sol, que só recentemente foram comprovados pela ciência oficial. Baita também de uma inverdade, para não dizer outra palavra mais forte. Tá? A astronomia já conhece o Sol, né, as condições de lá há muito tempo. Você não precisa enviar nenhuma sonda até o Sol, nada. Isso tudo são cálculos que se fazem para se saber, né, aproximadamente qual é a temperatura no Sol, tá? E naquela época já se tinha muito bem essa noção. Então, não houve adiantamento nenhum aqui. Hercílio Mais sempre se utilizou de informações que já existiam, tá? Inclusive, qualquer hora, no terceiro programa, a gente vai focar nisso, que ele sempre vinha com essas coisas para dar um cunho de credibilidade. O negócio já existia e ele disse que ele que concebeu antes e tudo mais, tá? Bem, então vamos lá. Capítulo 13. Aí começa o sensacionalismo, né? Começa o show envolvendo mediunidade. Vidas anteriores. E aí começa aqui uma série de relatos onde o Mauro Mais conta que o seu pai era dado a dizer quem era quem em encarnações anteriores, em vivências passadas. Ele olhava para a pessoa, pronto, ele sabia de tudo das reencarnações anteriores da pessoa. Pessoal, eu não vou dizer que isso seja absolutamente impossível, tá? Para não ser leviano, porque a gente não conhece todos os casos que se apresentam no mundo. Mas, olha, eu daria a essa possibilidade o percentual de 0,01 de ser verdade. Tá? Eu não acredito nisso, que alguém olhando para a pessoa venha, ela tem um conhecimento assim, como ele vai mostrar aqui, de tudo que a pessoa fez nas encarnações anteriores. Tá? Se me mostrarem, se houver provas, né, cabais, eu acredito. Agora,
da maneira como está aqui, não dá para chancelar, não dá para acreditar. Vocês vão ver aqui, ó. Ercílio Mais, em consonância com a sua sensibilidade psíquica apurada, desenvolvida em existências anteriores, tinha extrema facilidade de sintonizar com vidas passadas suas e de outras pessoas. Costumava fazer isso quando o conhecimento de fatos de vidas pretéritas podiam auxiliar a pessoa a entender e atravessar melhor circunstâncias kármicas atuais. Pessoal, o esquecimento, você sabe muito bem disso, tem uma função. Se nós não nos recordamos, exceto alguns casos muitíssimos especiais, do que nós fomos, né, do que nós fizemos em encarnações anteriores, consequentemente, o conhecimento disso não pode ser tão fácil para uma pessoa. Entenderam? Assim como não é fácil nós termos essas lembranças, não seria fácil para qualquer um saber efetivamente o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer em outras encarnações. Tá? Isso é uma das razões pela qual eu vejo que isso tem muito mais fantasia do que outra coisa. Né? Aí ele diz lá, aí vejam bem o que vai acontecer aqui. Tinha claras recordações de diversas encarnações suas e a consciência do papel que elas ocupavam na trajetória evolutiva de seu espírito. De algumas informações fornecidas por ele em cartas e comentários a amigos próximos, e numa das raríssimas entrevistas à imprensa, pôde-se levantar ligeiramente o véu do passado e traçar um perfil da trajetória desse espírito que, conforme deixou entrever em certa passagem, convivia com Ramatiz, atentem bem agora, desde a época da extinta Atlântida. Vocês sabem dos nossos estudos, que não são só nossos, são estudos baseados na ciência, de que a Atlântida não existiu. Tá? Atlântida é uma terra mitológica. Tem vários estudos aqui no canal, né? Não é baseado no que o Arthur acha, é baseado em várias ciências diferentes, na geologia, na biologia, na paleontologia, na antropologia, na genética, tá? Que demonstram que a total impossibilidade de Atlântida ter existido. Então, se Atlântida não existiu, essa lembrança dele aqui, que viveu com Ramatiz na extinta Atlântida, também é falsa. Vocês agora entendem por que de eu ter feito esse estudo sobre Atlântida? Porque se você derruba Atlântida, você derruba esses relatos também. Você demonstra que é fantasia, que são pessoas vaidosas, que querem dizer que foram isso e aquilo em continentes perdidos, muito avançados, porque elas querem posar de espíritos muito elevados. Vide o nosso querido aí, entre aspas, falso Kardec. Que o que ele puder inventar para se engrandecer perante os olhos das pessoas, ele vai inventar, assim como o senhor Ercílio Mais inventava, para enaltecer esse espírito que possivelmente sequer existiu. E a ele próprio, obviamente. Claro, eles para dar uma amaciada, aí às vezes adotam um discurso de humildade, eu sou pequenininho, eu não sou tão avançado assim, mas isso eles falam por 1 minuto. As outras 2 horas, eles jogam para a plateia para se enaltecerem. Né? Aí diz aqui, ó, isso foi parar lá na revista Panorama, que nem revista espírita era, tá? Uma revista para todo mundo. Lembro-me de que fui mago na Caldeia, governador de uma pequena região da Assíria, escravo no Egito, porque, embora o escravo seja escravo, né, mas é uma maneira também de romantizar a coisa, né? Discípulo de Pitágoras, ó, agora o patamar já foi lá em cima, é discípulo de Pitágoras na Grécia, sacerdote bramânico na Índia, queimado, aí, ó, olha aquilo que eu já avisei para vocês,
Quando é para as coisas do Oriente, é sempre coisa positiva. No Oriente não existia matança, não existia guerra, não existia nada. Essas pessoas desconhecem a história desses países. Pesquisem aí como é que era a Índia, a China, em séculos passados. Tivemos nada mais, nada menos que Gengis Khan, que foi eu acho que até hoje é o maior genocida da história. Gengis Khan era de uma crueldade absurda. Agora vejam bem, ó, quando se fala de alguma coisa do Ocidente, é o seguinte, ó, queimado pela Santa Inquisição em Barcelona, na Espanha, em 1556. Claro, pessoal, que a Inquisição existiu, é óbvio. Mas o problema de todo orientalista é isso, eles têm aversão às religiões cristãs e passam pano para tudo que acontece no Oriente, porque eles querem convencer a gente que o Oriente é sempre super espiritualizado, que é uma maravilha, quase um paraíso. Gente, a gente sabe que não é nada disso. Foi a teosofia, inclusive, que começou com isso, né? De romancear o Oriente, dos grandes mestres, lembram? Dos mestres ascensionados, eram todos do Oriente, sempre espíritos evoluídos. E aí eu já contei para vocês que foram depois de um tempo à procura dos tais mestres ascensionados nos endereços que os teosofias deram, e ninguém os conhecia. Quer dizer, essas criaturas, essas personalidades da Madame Blavatsky, da teosofia, jamais existiram. Eram coisas inventadas. E aí tem os médios aí recebendo Saint-Germain e outros mestres ascensionados aí, porque Saint-Germain é um deles, né? Mestre Kuthumi, tem vários nomes que eu já apresentei para vocês, né? Quer dizer, como é que agora essas pessoas recebem personalidades que nunca existiram? Olha a farsa montada, né? Então, diz lá, ó, foi queimado pela Santa Inquisição, sempre assim, né? Participei do movimento clandestino de imprensa revolucionária da França e, enfim, andei envolvido em movimentos políticos na Itália em minha última existência. Lembremos que Pitágoras, aí o Mauro mais falando, lembremos que Pitágoras foi uma das encarnações de Ramatiz, no século V a.C. Quanto à última encarnação italiana de Ercílio, o coronel Levino Visceral, aquele do Sol, e a esposa, Dona Ernestina, tinham sido seus pais, ele como Ângelo Caboratio, na cidade de Catânia, perto de Palermo, na Sicília. Enfim, né? O Ercílio mais contava, tintim por tintim, as encarnações das outras pessoas que ele conhecia. Tá? Então, aqui ele conta, né, que no Rio, em 1969, presenciamos Ercílio Mais fazer a leitura acásica do irmão AMA, não sei quem é, né? Eles não disseram o nome, nosso amigo comum. Quer dizer, eles chegavam para as pessoas e começavam a dizer: olha, você foi fulano outra encarnação, você fez isso, 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 isso. Disse-lhe o médium: essa pequena mancha escura bem no centro, olha o sensacionalismo aí barato. Essa pequena mancha escura bem no centro de sua testa deve-se a um sinal do distante passado. Vejo-nos a ambos numa longa fila de prisioneiros condenados à morte. Seríamos introduzidos vivos pelos pés na fornalha acesa no ventre do gigantesco ídolo Moloch. Eu havia comprado minha salvação com risco... Enfim, né? Não nem vou ler tudo, né? Eu acho que vocês já entenderam aí, né? O que nós já queremos dizer, né? E aí tem uma outra aqui, ó. Aí ele fala, né? Meu pai alude acima, é descrita por Sebastião Carvalho. Aí o Sebastião Carvalho dizendo: quando Ercílio Mais veio ao Rio, em 1969, aqui, novamente, né? Reforçando essa coisa, essa mania dele. A Luísa e eu fomos vê-lo no modesto hotel que ele conhecia na rua Cândido Mendes, bem no alto. Assim que terminou o café, veio ao nosso encontro,
cumprimentando-nos efusivamente. Era comum Hercílio me chamar de Salvador, né? Aí depois, por que ele chama de Salvador, né? Sendo que o nome dele era Sebastião. Aí ele conta lá detalhes de uma outra encarnação, onde aquela pessoa se chamava, tinha sido uma espécie de salvadora dele, tá? Enfim. E aqui também está dizendo o seguinte, né? Que em carta a Érica e Dom Ivo Silva, em 9 de março de 71, Hercílio menciona outras vidas anteriores. Quer dizer, mais um caso, né? Érica da Silva era outra aluna de radiestesia que morava no Rio. A troca de informações se dava apenas por carta. Aí na carta consta o seguinte: eu fui pequenino rei na Caldeia, na cidade de Ur, mago na Babilônia, principalmente na instituição Serpentes Vermelhas na Atlântida. Fui discípulo de Pitágoras em Crotona, na Grécia. Conheci Fílon de Alexandria e cheguei a ver Jesus de passagem algumas vezes. Já fui também assírio, egípcio, hindu, espanhol, francês, italiano e brasileiro. Pessoal, não dá para acreditar, sinceramente, não dá para acreditar. Entendeu? Aí os apressados vão dizer assim: Arthur, mas você não acredita na reencarnação? Uma coisa é acreditar na reencarnação, outra coisa é acreditar que alguém possa ter esse conhecimento, ter essa capacidade ou essa possibilidade de ficar entrando em detalhes, inclusive, detalhadamente, conhecer vivências anteriores das pessoas. Eu acredito que não existe nem essa autorização, entendeu? Não existe nem essa possibilidade. Porque se nós temos o esquecimento, você sabe muito bem disso, é justamente porque o passado pode, inclusive, nos trazer alguns problemas para o presente, né? Então, aqui novamente, né, falando da questão da Atlântida, que mais uma vez confirma, né, essa coisa toda de que se trata de fantasia. Aí ele diz: não vivi entre os povos eslavos, anglo-saxônicos, escandinavos ou germânicos, embora agora seja filho de alemão, descendente. Fui escritor na França, com certa fama, isso eu sei. É igual o nosso querido, né, entre aspas, pseudo Kardec. Ele foi tudo, né? É impressionante mesmo. E aqui tem até um outro escrito aqui, né, no pé da página. Em seu primeiro trabalho como jornaleiro, ainda criança, Hercílio teve como patrão esse dirigente espírita e comerciante no ramo de livros na época do relato. Aqui ele conta um caso de que um dirigente espírita ele teria tomado conhecimento das encarnações desse dirigente espírita e, obviamente, tratou de dizer que o cara na outra encarnação era mal, que o cara fazia, acontecia, só porque o cara era dirigente espírita. Quer dizer, só para dizer assim, né? Esses dirigentes espíritas aí é tudo mago negro, né? Como se diz hoje em dia, inquisidor encarnado. Ele atacava tudo quanto é espírita, tá? E aqui diz aqui, Fílon de Alexandria, um conhecido filósofo judeu à época de Jesus, foi uma das encarnações de Ramatiz. Ele se deslocou para a Palestina à época do Mestre Jesus e ali encontrou-se com diversos iniciados e também com vários espíritos a ele afins, como é o caso de Hercílio, né? Então, tá aí. Vamos, então, seguir adiante. Já deu para vocês entenderem o espírito da coisa. E aí continua no capítulo 15, né? Chamado Revelações. E aqui tem uma passagem, né, onde consta que o Hercílio Mais, em determinado momento, teve contato com a Ivone Pereira, né, aqui no Rio de Janeiro, em 31 de outubro de 1969. E aí ele diz que, aqui está dizendo que ele queria conhecer pessoalmente a médium Ivone do Amaral Pereira, a quem admirava profundamente pela inteireza do seu trabalho, pelo Esperanto e por tudo que de melhor um ser humano poderia ser em resgate como médium. Aí, isso que ele fez, aqui está dizendo o seguinte, brincando, rindo feliz, olha como que
né, ele tratava essa sua suposta capacidade de enxergar, de saber quem foi quem em outra encarnação, ou o que a pessoa, né, foi em outra encarnação. Brincando, rindo feliz, Hercílio afirmou a Ivone que ela teria sido George Sand, escritora famosa e musa inspiradora de Chopin. Ivone riu, ficou vermelha e, surpresa, negou. E segundo a Ivone Pereira, ela, quando né, ela tinha sonhos lúcidos, né, ela tinha esses desdobramentos lúcidos, ela conta isso, e ela, inclusive, dizia, né, que nesses momentos ela conseguia se recordar de algumas experiências passadas, de vivências passadas, e isso não consta, né? Ela nunca disse ter sido aí a musa inspiradora de Chopin. Então, mais uma visão reencarnatória equivocada do senhor Hercílio Mais, que tratava isso dessa maneira, rindo, brincando, e acredito que não seja essa também uma postura muito legal, né? Na página seguinte, já saindo um pouquinho aí da questão da reencarnação, consta o seguinte, que o espírito J.T., que prefacia as obras Semeando e Colhendo, Magia de Redenção e agora A Vida Humana e o Espírito Imortal, todas obras atribuídas a Ramatiz, que teriam sido psicografadas por Hercílio Mais, que esse J.T. é nada mais, nada menos que Monteiro Lobato, vejam bem, pois J.T. quer dizer Jeca Tatu. Né? Então, mais uma maneira de querer aí dar um peso à sua obra, dizer que Monteiro Lobato era um dos espíritos ali comunicantes. Na página seguinte consta o seguinte trecho. Encarnações de Ramatiz. Após 20 anos de psicografia, sem discutir, posso revelar alguns ângulos e encarnações de Ramatiz. Primeiro, é espírito marciano. Segundo, foi Fanu, o peregrino, há 28 mil anos, aonde? Na Atlântida. Não sei que Atlântida é essa, né? Porque a Atlântida nunca existiu. E Ben Sabath, mago famoso na Caldeia. Depois foi também Shirhamat, grão sacerdote no Egito. Mais tarde, Pitágoras na Grécia, Fílon de Alexandria no tempo de Jesus e Ramatiz na Indochina, atual Vietnã. Quer dizer, bem a estratégia, né, de dar um peso ali ao espírito, dizendo que ele foi tal ou qual em outras encarnações. Bem, vamos lá. E aí chegamos aqui na questão das ideias propriamente ditas, né? Bem, antes disso, vamos dar aqui uma conferida no que vocês estão dizendo. Estou mais ou menos dando uma olhada, né, de vez em quando. Vejo que vocês estão comentando aqui bastante. Vamos aqui rapidamente, para a gente não ocupar muito tempo, né? Vocês aqui comentando, deixa eu ver aqui. O pessoal apavorado com essa questão aí do rato, né? Que foi um absurdo. A Fernanda Linhares confirmando, né, que, na verdade, o que Hercílio Mais era um bandista, né? Ela diz lá, Umbanda pura, Nhoquim tem a roupagem de preto velho. Exatamente. Né? Então, a gente vê que os trabalhos mediúnicos nada tinham a ver com aquilo que nós seguimos, que está no Livro dos Médiuns, né? O Carlos Alberto Santos falando, né? Na verdade, a arrogância vem de quando não se estuda Kardec. Perfeito, Carlos Alberto. Parece que Kardec... Parece não, né? Apenas uma forma de falar. Quando se estuda Kardec, a gente se torna mais humilde. A gente vê que a gente é pequeno. Verdadeiramente, não é para fazer... para posar de humilde, não. Nós nos reconhecemos para nós mesmos
o quão nós somos pequenos, né? Nós tomamos consciência que para estar encarnado neste mundo é ser ainda muito atrasado. E não como fazem esses orientalistas, esses heterodoxos, que se envaidecem por tudo. E se envaidecem em cima de informações que eles certamente não têm como provar. É tudo imaginação ou mentira mesmo, ou má intenção mesmo, para poderem, né, se darem uma autoridade que eles efetivamente não têm. Então, como eles sabem que são indivíduos ultralimitados, para impressionar, então, o público, para atrair gente, para adquirir respeitabilidade, eles começam a dizer: eu fui Allan Kardec na outra encarnação, eu vivi na Atlântida, eu fui amigo do Fílon de Alexandria, eu fui um faraó egípcio. É isso. Porque se eles fossem fazer a coisa de cara limpa, né, a coisa já mudava de figura. As pessoas mais facilmente reconheceriam a pobreza do discurso, a limitação do conhecimento. Mas quando eles incutem na cabeça das pessoas que eles foram isso ou aquilo, geralmente pessoas importantes, em lugares importantes ou em situações importantes, a pessoa eles já começam a incutir na cabeça da pessoa de que eles realmente são os sabichões, eles são realmente os caras. Então, a pessoa, qualquer frasezinha boba, a pessoa, nossa, quanta sapiência! É um avatar. É um ser evoluído. É assim. Isso, pessoal, é tática de líder seitista. Assistam lá na Netflix, para não dizer que a gente está inventando. Muito antes de surgir o documentário, que nós tomamos conhecimento há pouco tempo, nós já dizíamos isso, lá em 95, que é tudo estratégia de convencimento. Eles lançam essas fantasias todas para, como já dissemos, parecerem maiores do que são. O líder seitista, ele sempre vai querer adotar essa tática, porque ele não adquire respeitabilidade. A coisa só funciona assim para os líderes seitistas. Eles não podem ser humildes demais. Eles têm que ser sempre enviados. Eles têm que ser sempre avatares, espíritos evoluídos, os donos da verdade. E ninguém mais sabe. E quando são aí desmascarados, se dizem perseguidos. E os seus adversários ideológicos, claro, viram os demônios, viram os magos negros, inquisidores encarnados, como dizia o Hercínio Mais, viram as piores pessoas. É assim que funcionam as seitas. É assim que funciona gente, ou que está obsidiada, que é o caso do Hercínio Mais, e que também talvez tivesse um parafusinho, né, um pouco ali deslocado, porque a gente viu ali, chegava para as pessoas que mal tinha acabado de conhecer, como aconteceu com a Ivone Pereira, chegou todo risonho lá, você sabia que você foi a mulher do Chopin? Ela ficou vermelha de vergonha, porque dá vergonha alheia a um comportamento desse. Igual faz o falso Kardec lá. Ele se vira para as pessoas da plateia, para os supostos médios dele lá, olha, você é evoluidíssimo ou evoluidíssima. Mas por que ele faz isso lá? É para levantar o ego da galera, para ele ser querido. Quem é que não gosta de receber um elogio? Quem elogia a gente passa a ser o nosso ídolo. Nossa, ele reconheceu, né? Nossa, ele reconheceu o meu valor. Ele reconheceu que eu sou pessoa boa. Gente, a nossa mente, nós somos muito facilmente influenciados. Ainda mais quando se é vaidoso e orgulhoso.
Ainda mais quando se tem algum trauma, sabe? A pessoa, ela queria ser mais reconhecida, ela queria ser chefe de alguma coisa, não consegue, então ela se apega a essas fantasias que às vezes criam para ela. Olha, você vem de Sirius. Você é planeta X ou Y, em qualquer galáxia aí, você nem deveria estar aqui, você é um missionário. E isso, obviamente, enche, né? Oh, enche o pulmão da pessoa de orgulho. Gente, não caiamos nessa. Somos, sim, espíritos de terceira ordem. Não há missionários aqui na Terra. As mensagens já foram todas dadas. Nós já temos o Espiritismo, nós já temos o Evangelho. Lá no Oriente, eles têm lá o Buda, o Siddhartha Gautama, tem outros líderes lá que falavam coisas boas também. No fim de tudo, se pegar a parte moral, dá no mesmo. Se seguir aquilo, a pessoa vai progredir do mesmo jeito. Perceberam? Somos espíritos de terceira ordem, ponto. Está encarnado aqui, boa coisa não é. Salvo raríssimas exceções. Raríssimas. Tenhamos que ser, cair na real, realistas. Temos que ser realistas, colocar isso na cabeça da gente e procurar melhorar o máximo possível. É isso. O papo reto, como se diz na gíria, é esse. Tem nada de história de missionário aqui, não. Tá? Todos nós. Muito menos esses aí, né? Muito menos. Esse aí, enfim. Vamos lá. Agora chegamos na questão aqui, daqui a pouco vamos voltar aqui nos comentários de vocês. Os comentários são bons, então a gente aproveita, né? Então vamos lá. Capítulo 17. O universalismo de Hercílio Mais. Agora a gente vai entender um pouco mais das concepções ideológicas. Ideológicas vem de ideia, né? Das concepções ideológicas do Hercílio Mais. Por que ele era assim? Por que ele fez isso? Por que ele quis criar esse espírito ramatiz? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: diz Hercílio em prefácio a Mensagens do Astral. Abre aspas. O principal toque pessoal que Ramatiz desenvolveu em seus discípulos, em virtude de compromisso que assumira para com a fraternidade do Triângulo, foi o pendor universalista, a vocação fraterna, crística, para com todos os esforços alheios na esfera do espiritualismo. Ele nos adverte sempre que os seus íntimos e verdadeiros admiradores são também incondicionalmente simpáticos a todos os trabalhos das diversas correntes religiosas do mundo. E aí começa a incensão à vaidade. A mesma coisa que nós vemos hoje já tinha naquela época. Quer dizer, de incensar a pessoa dizendo o seguinte: olha, se você aceita essas ideias, é que você é evoluído. No fim, a mensagem é essa. Então, veja o que consta aqui. O seguinte, revelam-se, isso falando dos adeptos, né, daquelas pessoas que aceitam o Ramatiz, revelam-se libertos de exclusivismos doutrinários ou de dogmatismos. Quem está acompanhando o que o falso Kardec diz é justamente isso daqui. Por isso que ele cita Hercílio Mais toda hora. Né? É para referendar a fala dele. Ora, Hercílio Mais falava isso, né? Que os espíritas, que eles chamam de ortodoxos, que na verdade desconhecem a palavra, né? Porque o ortodoxo, na verdade, deva ser encarado como um elogio e não como um ataque, não como um adjetivo ruim, né? Então ele diz aqui, ó, revelam-se libertos de exclusivismos doutrinários ou de dogmatismos. Eles dizem que nós somos dogmáticos. Gente, onde é que há dogmatismo no espiritismo? Existe dogma de fé cega no espiritismo? Eles não sabem nem o que é dogma. Dogma, inclusive, nem é uma palavra assim tão também negativa. O que o espiritismo é contra, digamos assim, são os dogmas de fé cega. Porque dogma é a mesma coisa que princípio.
Então, eles acham que a gente deva largar os princípios espíritas por qualquer coisa. Vocês vão ver aqui, ó. Revelam-se libertos dos exclusivismos doutrinários, quer dizer, tem que estar pulando de galho em galho, ou de dogmatismos, e devotam-se com entusiasmo a qualquer trabalho de unificação espiritual. Quando ele diz unificação espiritual, é sincretismo, é misturar teosofia, umbanda, espiritismo, enfim, botar tudo num saco, misturar e ver o que dá. O que menos os preocupa são as questões doutrinárias, é claro, né? Aqui dos maravilhosos, dos homens, porque estão imensamente interessados nos postulados crísticos. Quer dizer, eles estimulam que a pessoa não tenha coerência doutrinária, que ela apele para esse tal de universalismo, que na verdade é um sincretismo, e que isso é uma coisa boa. Quem fica só com o espiritismo é ortodoxo, é dogmático, é intolerante, né? Ele é mente fechada. É assim, é isso que eles dizem, né? Aí o Mauro Mais fala o seguinte, né? Em consonância, a índole universalista do meu pai foi um fato incontestável. Quando criança, agora vejam bem a trajetória do Hercílio Mais. Quando criança, passou pelo catolicismo, já disse isso para vocês no programa anterior, e foi coroinha auxiliar de missas. Já rapaz, até aí tudo bem, né? Porque foi a mãe que colocou contra a vontade dele. Já rapaz, frequentou a igreja metodista. E segundo o depoimento de Sebastião Carvalho, mais tarde passou pela catapora da rebeldia e ufanava-se de empinar o peito e dizer-se ateu. Dizem graças a Deus, até que a vida recolocou no caminho certo. Depois de levado ao espiritismo, será que mesmo foi espiritismo? Com Cambono e tudo mais? Não sei. Associou-se a várias correntes filosóficas existentes em Curitiba. Pulou de galho em galho. Assim foi maçom, e a maçonaria absorveu muito da teosofia, né? Ocultismo, etc. Teosofista, aquilo que nós sempre dissemos. Rosa Cruz, trabalhou em seu pequeno grupo em casa com as falanges de Umbanda. Agora sim, ó. Essas palavras são do Sebastião Carvalho. Então, Sebastião Carvalho está dizendo aqui, né, que, na verdade, os trabalhos eram de Umbanda e não de espiritismo. Exímio praticante da Kriya Yoga, de Yogananda, saía do corpo com a maior facilidade. Essa também é outro artifício dos embusteiros, né? Eu saio do corpo, eu vejo, eu viajo o universo, eu sei que isso existe porque eu vi. Né? Tendo recomendado aos amigos a autobiografia deste, né, do Yogananda, porque identificou-se ligada a Ramatiz, pelo programa estabelecido pela Fraternidade da Cruz, e o Triângulo relata Sebastião Carvalho. Né? Então, vimos aí, sucintamente, né, que o senhor Hercílio Mais, né, jamais foi um espírita convicto, porque qualquer espírita convicto não fica pulando de galho em galho. O espiritismo nos basta. Claro que nada nos impede de sabermos de outras religiões, lermos outras doutrinas, outras filosofias espiritualistas. Eu mesmo já li muita coisa. Mas, gente, a gente sabe, não é nenhuma espécie de vaidade, mesmo porque não é obra nossa, né? O Espiritismo responde muito mais claramente aos nossos questionamentos. Não é hermético, não tem linguagem difícil, é simples, é direto, vem de uma fonte maravilhosa que são os espíritos superiores, a Allan Kardec, o próprio Allan Kardec. Não tem necessidade, você pode até ir conhecer, não há nada que impeça, não é crime. Mas o Espiritismo já responde aos nossos questionamentos. Né? Então vamos lá. Aí diz aqui, ó, que ele fez uma visita à Sociedade Espírita Ramatiz, aqui do Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu fui lá algumas vezes, alguns anos passados, né, para ver como funcionava. Né? E aí está dizendo que o Hercílio foi a uma reunião, né, uma cerimônia da fusão e que pela vidência teria visto Bezerra de Menezes ao lado de Ramatiz.
ambos sorridentes e felizes. Quer dizer, uma maneira de querer convencer a pessoa de que Ramatiz, né, é plenamente aceito no mundo espiritual, está do ladinho lá de Bezerra de Menezes. Né? São estratégias, né, que eles se utilizam. E aí vem o capítulo 18, pessoal. Bem, já estamos em 1h05, acho que daqui a pouco a gente já termina. Capítulo 18. O sectarismo clerical. Advertência de, adivinhem, Ismael. Quem é que de vocês aí assistiu o nosso estudo sobre Ismael ontem, né, lá no Polêmica Espírita? Vocês já entenderam, né, a questão do Ismael. Então, aqui está dizendo o seguinte: Hercílio Mais e Antônio Plínio da Silva Alvim, que era o presidente da Sociedade Espírita Ramatiz, na Tijuca, mantiveram amizade e correspondência durante anos. E aí, né, eles trocavam correspondência, e aí consta aqui da seguinte, ó, que os associados da Sociedade Espírita Ramatiz conseguiram vibrar o meu espírito de tal modo que ao decolar do Santos Dumont invadiu uma saudade, tá bem, tudo bem. Aí vamos direto aqui, ó. A seguir, analisa o viés sectário cultivado por alguns integrantes do movimento espírita. Olha os ataques aí. À luz de sua origem terrícola e clerical. Diz aqui, ó, sem dúvida, Antônio, isso é o Hercílio Mais escrevendo para o Antônio, que foi presidente do Sociedade Espírita Ramatiz aqui no Rio. Comprovei que realmente existem duas hierarquias de espíritos na Terra. Uma que foi exilada de 3 ou mais planetas, capaz de sentir e compreender a mensagem universalista de Ramatiz, e outra que, desenvolvendo sua consciência exclusivamente no psiquismo global terrícola, quer dizer, os atrasados, na visão dele, ainda não está em condições de suportar conceitos que ultrapassem os limites de sua conscientização primária. É o que também o que o falso Kardec diz. Ele diz que quem não concorda com ele é que não tem expansão de consciência. Mas os que concordam com ele têm, são espíritos evoluídos, vieram de outros planetas, viram a semelhança, estão vendo que a estratégia é a mesma. O senhor falso Kardec, aqui do Rio de Janeiro, possivelmente leu isso daqui, ou onde constavam essas informações, e adota a mesma estratégia para se defender. Né? Mesma coisa. Aí tá, né? Assim, não insistirei mais com aqueles que não aceitam Ramatiz. Eles estão certos. A mensagem é demasiadamente além de sua capacidade receptiva, intelecto-emotiva. Bem o estilo que ele diz que a Ramatiz tem, né? É engraçado que a gente vê o Ramatiz aqui. Essa é outra questão, né? Você vê o próprio estilo do Hercílio Mais nas mensagens atribuídas a Ramatiz. É bem o estilo dele. Então, só é mais um indício de que aquilo não é psicografia, coisíssima nenhuma. Os terrícolas ainda não atingiram aquele estado de espírito em que prevalece a alegria íntima por sentirem-se hermanados com todos os demais religiosos e espiritualistas. Veja como é que ele manipula as coisas. Gente, nenhum espírita consciente vai, por exemplo, eu vou ter só amizade com espírita. Se não é espírita, não entra na minha casa. Se é espírita, não vale nada. Em nenhum momento nós espíritas temos esse comportamento. Ele generaliza como se nós espíritas fôssemos intolerantes. Aí continua, olha lá, são ortodoxos, sectaristas e primários na sua crença. Manejam uma verdade toda própria. Olha lá. Quer dizer, quem é o criador da Kizumba? É ele, que tirou tudo da cabeça dele, e nós é que montamos uma verdade toda própria. Sendo que nós procuramos nos basear nas obras de Allan Kardec e em outras obras sérias.
Vejam como que há uma distorção completa, que é uma crítica infundada, completamente, até leviana, e arrendada sob compromisso religioso. Mesma coisa que o falso Kardec diz. Cerceiam-se em grupos à parte. Olha, mentira. Hibernam o conhecimento sobre fórmulas particulares e preferências pessoais. Criticam e ironizam o trabalho alheio que não compreendem e julgam inferior. Isso é bem o lado. Esse discurso a gente ouve por aí, né? Principalmente de boa parte, não vou dizer de todos, que também estariam cometendo aqui uma injustiça, né? Uma generalização. A gente ouve muito isso dos profitentes dos ritos afro-brasileiros. Eles nos acusam exatamente disso daqui, né? Enfim. Hoje são católicos, amanhã trocam de rótulo e admitem o protestantismo, igualzinho, foi exatamente o que o falso Kardec tem adotado, né? Em seguida, deslumbrados pela luz espiritista ou convertidos pelos favores das curas psíquicas incomuns, meu Deus, colocam a etiqueta espírita na fachada personalista. Mas, caro Antônio, apenas trocaram de etiqueta, pois sendo fanáticos, olha lá o que ele diz dos espíritas, pessoal, fanáticos, limitados, irônicos e reverendos no catolicismo, assim se mostram no protestantismo e, finalmente, no espiritismo. São como as raposas, trocam de pele, mas não mudam de manha. Meu Deus. Aí, ó, começa, ó. Antigos clérigos, desde o papado até o irmão leigo dos conventos, sempre atacando, né, as igrejas cristãs. Eles têm um ódio, o orientalista, o místico, o esoterista, eles abominam o cristianismo. Nós bem sabemos, né, pessoal, que a Igreja Católica tem suas falhas, que o protestantismo sempre tem suas falhas, mas tem um lado bom. Quantos espíritos de alta categoria vieram da Igreja Católica? A gente não pode negar isso, a gente não pode achar que na Igreja Católica só tinha inquisidor, isso foi durante um período, e era apenas alguns indivíduos. Né? Então, é além de ser um erro histórico, é uma generalização também leviana. Né? Então, aqui, ó, antigos clérigos, desde o papado até o irmão leigo dos conventos, adquirem aquela postura secular e conventual de não entregar um posto antes de morrer. Aqui está dizendo que todos os dirigentes espíritas são, assim, ficam na presidência dos centros o resto da vida, donos de centro, né? Assim, eles grudam-se 20, 30 ou 40 anos na direção de um centro espírita ou federação, com unhas e dentes, jamais cedendo a vez a novos valores idealistas. Agora vamos lá. Agora tem a pérola da coisa, né? O que eu vou passar para vocês. Eu acabei de dizer que essa carta era para o senhor Antônio Plínio da Silva Alvim, que foi presidente da Sociedade Espírita Ramatiz, certo? Lembram disso, né? Me perguntem agora quanto tempo que o senhor Plínio Alvim ficou como presidente da Sociedade Espírita Ramatiz? A vida inteira. Só saiu de lá morto. Nunca houve eleição na Sociedade Espírita Ramatiz da Tijuca. Pode ter agora, depois que ele desencarnou. Acuse-os do que você faz. Essa é a tática deles. Né? Então, ele está falando isso para uma pessoa que não largou a presidência durante os 40, 50 anos que esteve naquela instituição. E diz que os espíritas é que fazem isso. Né? Muito bom. Tenho boa memória reencarnatória, olha lá, ó, novamente, e também de quando vivia no além, antes dessa existência. Eles sabem tudo, eles lembram de tudo, é uma maravilha. Esses universalistas, olha, agora o número da Mega Sena eles não dão, né? É impressionante. Quando eu queria colocar essas pessoas para teste mesmo. Então tá, já que você sai do corpo, meu amigo, eu já, inclusive, já desafiei o falso Kardec para me dizer que tem atrás do computador.
porque ele ele conhece o universo inteiro, mas não consegue vir até aqui. E tantos outros universalistas que têm sempre o mesmo papinho. Eles saem do corpo, eles veem tudo, sabem o que os outros foram nas outras encarnações. É incrível. São super-homens da espiritualidade. Então ele diz lá, tenho boa memória reencarnatória e também de quando vivia no além, antes dessa existência. Até quando estavam na erraticidade, eles lembram. E ali me recordo das palavras de Ismael e esses mesmos clérigos que hoje labutam e emperram o espiritismo. Então ele diz aqui, dá a entender, que ele teria estado com Ismael, né? Meus irmãos, além do compromisso espiritual de vocês, no tocante a trabalhar pela doutrina codificada, enfim, aqui é uma mensagem, né, que ele atribui. Ele continua dizendo, né? Então ele abre aspas aqui. Meus irmãos, além do compromisso espiritual de vocês no tocante a trabalhar pela doutrina codificada como espírito consolador, não se deixe influenciar pelo estigma secular da igreja, em que se condicionaram há 15 séculos. O movimento espírita com que vocês irão colaborar é de libertação de consciências e, acima de tudo, de valores novos e sempre atualizados. Aí ele prossegue, né, o ensino mais. No entanto, Antônio, reencarnam-se e ingressam na seara espírita e ali se estiolam, impedindo qualquer avanço da doutrina à luz do século atômico. Sempre, né, dizendo que a doutrina tem que avançar, né, mas é um avanço estranho, né? E não satisfeitos com isso, queimam e tentam desintegrar qualquer movimento ou mensagem que ultrapasse o seu entendimento e a sua personalidade exaltada. Olha aí, ó. Daí, pois, o seu combate sistemático, a sua falta de reconhecimento a mensagens, além do sectarismo doentio que estiola a alma. Antes o slogan era, fora da igreja não há salvação, agora apenas leve alteração, fora de Kardec não há salvação. Olha como é que eles debocham, né? Como eles querem estigmatizar quem tem coerência doutrinária, quem entende que as obras de Allan Kardec realmente representam o espiritismo, e não essas novidades fantasiosas vindas de um único médium e de um único espírito. E aí ele continua, sigamos, caro Antônio, para frente, nós que ainda estamos tentando estender os braços e fazer tremular a bandeira do espiritismo, além da obstinação clericalista espiritista, ou espirítica, com a convicção absoluta e jamais negada de que Allan Kardec é o mais universalista dos homens. Só que o universalismo de Kardec era completamente diferente. O universalismo é uma postura completamente diferente dessa, que é sincrética. Mas os seus continuadores ainda lhe criaram a pecha de fanático, porque enquanto Kardec codificou o espiritismo, os sectaristas fundaram o kardecismo. E ainda continua aqui, né? Aí agora é o Mauro Mais. Acostumados aos postos de comando na igreja e manejando a palavra e a pena vigorosamente, aqui certamente é um ataque, primeiramente a Herculano Pires e Rizzini, né? Que foram os que mais combateram as obras de Ramatiz. E possivelmente podem ter pensado em mim, porque esse livro aqui vem muito depois dos nossos livros, e nós sabemos que ele sabe muito bem da existência dos nossos livros, né? O Ramatiz Salve Pseudo Sábio e o Espiritismo versus Ramatizismo. Então ele está dizendo aqui, né, acostumados aos postos de comando da igreja, nos chamando, né, de inquisidores, e manejando a palavra e a pena vigorosamente, acabaram assumindo lideranças no movimento espírita. São facilmente identificáveis pela intransigência com que condenam qualquer pensamento que não se enquadre na ortodoxia que lhes é cara. E, ao contrário do que sempre preconizou o espírito lúcido e universalista de Kardec, lutam por engessar a doutrina numa condição estanque. Claro, porque não aceitou as barbaridades do Ramatiz, então, né, a gente passa a ser as piores das pessoas.
Só que a todos os carros-chefes de Ramatiz, deles todos, nenhum se confirmou. Simples assim. Eu pergunto para vocês, como acreditar numa entidade que a gente mal sabe se existe, que errou tudo? Que dita mensagens que a gente vê que são fantasiosas. Quando falou da vida de Jesus, cometeu erros crassos históricos, apresentando Jesus com Jesus, na verdade, que não era um Jesus já espírito superior, era um Jesus que foi aluno dos essênios. Está lá no livro Sublime Peregrino de Ramatiz. Que Jesus aprendeu tudo com os essênios. Então, na verdade, quem era o evoluído eram os essênios e não Jesus. Que Jesus ficava olhando para baixo para não pisar em formiguinha. E tantos outros absurdos mais. Né? Quando fala de Marte, prevê que dali a alguns anos os astrônomos iam descobrir lagos, oceanos, florestas, jardins, flores, árvores em Marte. Aí eu pergunto para vocês, os astrônomos acharam isso lá? Previu que até o ano 2000, 1999, 2000, ia passar o astro intruso e ia dizimar 2/3 da população. Alguém viu o astro intruso por aí? Então eles querem estar certos errando tudo. Eles querem ser aceitos, sendo que fantasiam o tempo todo. Falam de continentes que nunca existiram. Atlântida, Lemúria. Falam de mestres ascensionados que nunca existiram. Como que a gente vai acreditar nisso, pessoal? Só se a gente fosse aí sim, completamente fanáticos e acreditar em coisas que não existem. Isso não é fé raciocinada, isso é fé cega. A fé cega está do outro lado, está do lado desse lado aqui, não do nosso lado. Não que sejamos perfeitos, mas acredito que seja o caminho certo. Você não pode acreditar nas coisas de ouvir falar, porque fulano falou. Tem que ter substância, tem que ter lógica, tem que ter bom senso, tem que ter, se for algo relacionado à ciência, a ciência tem que comprovar primeiro, pelo menos dar indícios de que aquilo tem alguma razão de ser. Senão vira fanatismo, como eu já falei, vira fé cega. O espiritismo não se baseia em fé cega. A aliança do espiritismo não é com místicos, é com a ciência, a palavra de Allan Kardec. O espiritismo caminha para e passo com a ciência. E se a ciência mostrar que o espiritismo está em erro, o espiritismo se modifica automaticamente. Essa é a postura. Não é pegar o primeiro médium que aparece, doidinho aí, que diz receber tudo quanto é espírito, e vai mudar todas as nossas concepções, porque o fulaninho, que se diz Allan Kardec, falou. Ou um médium lá de Curitiba falou, que nem espírita era, nunca foi. Cara que já passava por tudo quanto é religião, acreditava em tudo ao mesmo tempo. Eles acham que a gente vai largar o bom senso encarnado, uma obra de vulto, como são as obras da codificação, para segui-los. Veja o absurdo, a vaidade desmedida, o orgulho desmedido dessa gente. Então, não dá, realmente, né? Tem muita gente que vem aqui, Arthur, você vai mudar de ideia. Gente, é impossível. Assim como vocês também aí. Quem já entendeu isso, jamais muda de ideia. Não tem como, é retroagir. Não existe retrogradação. Ninguém que pensa certo vai começar a pensar errado. Só se começar a variar, ter algum problema mental, não existe isso. Né? Vamos lá, já estamos terminando. Só mais essa parte aqui. Esse pensamento imobilista e sectário que sempre caracterizou o círculo de ferro dogmático da instituição clerical já condenou as obras de André Luiz, o trabalho de Edgar Armond e as obras de Ramatiz. Sobre Edgar Armond, nós já mostramos para vocês quais eram as ideias dele. É só ler a obra Os Exilados da Capela e outras. Nós já dissemos aqui e repetimos, o livro
Os Exilados da Capela está entre os piores livros já lançados em nome do Espiritismo. Ele é que, de certa forma, ocasionou muita coisa que anda de errado aí no movimento espírita, inclusive a aproximação do movimento ufológico. Porque eles esfregam essa obra na nossa cara, dizendo que é espírita, né, para, né, dizerem aquilo que eu já, uma série de vídeos já mostrei para vocês, os absurdos. Né? Na minha opinião, essa obra tinha que ser tirada do mapa, ou então colocar lá obra não espírita, obra espiritualista, põe outro nome, espírita não é. Que contém erros bizarros, absurdos ali. A começar da própria questão de Capela, dizer que tem planeta no sistema de Capela. Né? Já começa errado. Fora os Atlântidas da vida, é nos Exilados da Capela que ele fala de astro intruso também, porque estava inspirado nas previsões do Edgar Cayce. Já mostrei isso tudo para vocês, tintim por tintim. Quem quiser saber a verdade, é o que eu mostrei para vocês, porque a gente está provando. Isso não vem com historinha para boi dormir, opinião minha, não. Eu venho aqui, ó, é isso aqui, ó, está escrito aqui, ó, não é o Arthur que está dizendo. Porque quando a gente vai ver o pessoal defendendo, é tudo na base da retórica. Eles não esclarecem nada. Eles ficam dizendo que Edgar Armon era boa pessoa. Não duvidamos que Edgar Armon tenha sido boa pessoa. A questão não é essa. Nós não estamos julgando pessoas, estamos julgando ideias. Edgar Armon foi uma das pessoas mais equivocadas em termos de espiritualidade, de espiritismo, enfim, de espiritualismo, aqui no movimento espírita. O que o diferenciava é que era uma pessoa muito devotada, depois que largou lá o exército, né, que ele era comandante, largou lá as Forças Armadas, se dedicou de corpo e alma, erigiu o centro, tudo bem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso erigir um centro e não saber nada de espiritismo, ter uma série de ideias equivocadas. As pessoas confundem as coisas. A pessoa pode ser boa numa coisa e não ser tão boa em outra. Dificilmente se é bom em tudo. Às vezes a pessoa é uma pessoa mais prática, o indivíduo é mais prático, mas na parte teórica já tem mais dificuldade, ele confunde as coisas e vice-versa. Às vezes é uma pessoa que trabalha mais na área do pensamento. São os mesmos argumentos, né, que nós temos visto aí do falso Kardec e muitos outros que dizem isso. Porque no passado condenaram as obras de André Luiz, o trabalho de Edgar Armon e as obras de Ramatiz. Olha, e André Luiz, lamento lhes dizer, tá? Não sou especialista na área e nem quero entrar muito nisso, já li tudo, tem coisas, muitas coisas aceitáveis, aí é a minha opinião, tá? Tem muitas coisas aceitáveis, André Luiz, mas tem outras que também não dá para aceitar, tá? Mas eu não diria que seja. Algumas pessoas dizem que é muito ruim. Eu ainda estou pensando, tá? André Luiz tem seus prós, tem seus contras, então eu não vou entrar muito nesse mérito. Agora, Edgar Armon e Ramatiz, com eles não tem conversa, né? Nós já mostramos para vocês, não tem conversa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu possa falar para vocês antes da gente terminar. Foi isso, né? Vamos parar aqui no capítulo 18, tá? E aí, no nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro aí, brevemente, nós vamos falar do próximo capítulo, capítulo 19, que é intitulado Edgar Armon, né? Onde eu vou mostrar para vocês algo que eu sempre disse, que Edgar Armon, né, sempre aceitou e lutou para que as obras de Ramatiz fossem aceitas, né? E aqui está mais do que confirmado, né, isso daí. Inclusive da própria biografia do Edgar Armon, que eu também tenho, que eu já li, diz a mesma coisa, tá? Então, aquilo que nós sempre falamos, né? Nós
procuramos sempre demonstrar com toda a transparência possível que aquilo que nós dizemos, claro, né, tem sempre... claro que eu tenho que dar a minha opinião, eu estou aqui para isso também, né, o meu posicionamento, mas procuramos balizar nosso pensamento, nossa opinião em fatos, né, inclusive fatos informados justamente para as pessoas que a gente está, de certa forma, citando, né? Em relação a Ismael, nós citamos os rustanguistas, eles mesmos dizendo que o Ismael sempre influenciou, desde que apareceu, né? Sempre influenciou para que as obras de Rustem fossem estudadas desde lá os primórdios, naqueles primeiros grupos, até a Federação Espírita ser fundada, e ele também andou se comunicando com Edgar Armond e querendo ditar quem ia ficar com tal ou qual cargo lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP. Bem, vamos lá, vamos ver aqui o que vocês nos têm a dizer. Claro que eu não vou poder ler tudo, né? Mas vamos ver aqui. Muitas mensagens mesmo. A pena, né? Eu não poder ler tudo. Mas vou tentar, né? A gente vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Fernando Leniares dizendo o seguinte, ó, isso é importante, né, para um relato desse. Eu era fascinada pelo Ramatiz, tenho quase todos os livros dele. Cheguei a dar curso dos livros dele. Quando descobri os podres, fiquei com muita vergonha de mim mesmo, mas não precisa sentir vergonha, né? Ruim é quando a pessoa vê o erro e não o admite. Isso que é realmente vergonhoso, né? Que continua com a mesma ideia por teimosia. Mas o que você fez foi maravilhoso, indica, né, que tem aí humildade de reconhecer. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais aqui. Obviamente não vou poder ler tudo, né? O Kane, né, Mihaliut, dizendo, magos negros, então eu sou o mestre dos magos do desenho Caverna do Dragão. Quem lembra desse clássico dos anos 80? Ele já até colocou, o Fausto Kardec já até utilizou o desenho animado para... Ai, meu Deus do céu. O pessoal comentando, né, sobre a questão da Ivone Pereira. Deixa eu ver aqui mais algum comentário mais... O Kane também. Eu acho que foi a reencarnação de morcego. Passo a noite acordado e durmo o dia inteiro, como diria o Bruce Wayne. Eu sou o Batman. Ai, ai. Parece que tivemos... não estou localizando, né? Mas parece que tivemos uma pessoa que não estava concordando. Natural, né? E a gente aqui só expulsa em último caso, tá? A gente geralmente não faz como fazem o pessoal do lado de lá, que expulsa, bloqueia, enfim. Liliane Santos dizendo, Letícia, comecei a entender muitas coisas que estavam me incomodando através dos estudos aqui. Bom, né? A Liliane Santos aí, também que sempre com a gente. A Letícia Hollis, né, também diz o seguinte, estou no início da minha caminhada, então fui atrás de tudo, só agora comecei a perceber algumas mentiras. Pessoas sérias são poucas no YouTube, infelizmente. A coisa tá muito feia mesmo. Deixa eu ver aqui. Liliane Santos dizendo, né? Tem alguns dizendo que Jesus era de Sírios. Eles adoram isso daí, né? Essas revelações pomposas, como se soubesse muito de universo, né? Não sabe nem o nome dos planetas do sistema solar, quer dizer, espírito veio desse ou daquele planeta. Oh, meu Deus do céu. Não, pessoal, não se preocupe com a Letícia, não. A Letícia já é aqui do nosso canal e ela entendeu bem a nossa mensagem, tá? Ela é dos nossos já, tá? Então não se preocupem com ela, não, que tá tudo certo, tá? Ela tá no caminho certo aí, tá nos apoiando também. Deixa eu ver mais aqui. Tô quase chegando lá, vamos lá. O pessoal, né, dizendo, né, que é assim mesmo.
Shirley Siqueira, né? Eu conheci o Arthur justamente por causa da Atlântida. Fui refutar uma live dele e ele me fez compreender meu equívoco. Exatamente, foi exatamente isso, né? Shirley também soube escutar, né? Soube... Enfim, é isso. Uns vão aprendendo com os outros. Eu também aprendo com vocês, né? Das nossas conversas particulares. Enfim, não existe quem sabe tudo, né? Então, é uma troca realmente, né? A gente está um pouquinho mais de tempo nisso aí, pesquisando, e se você estivesse no nosso lugar, poderiam estar até fazendo melhor que a gente. Liliane Santos, conheci o Arthur pelo Polêmica Espírita sobre o Ramatiz. Ah, não sabia, que interessante, legal. O Vladimir Cabral, pessoal aqui com vários, né, relatos. Quando eu era adolescente, acreditava em um monte de coisa. ETs, escovador, nas previsões do Nostradamus, que me davam arrepios, mas sempre desconfiei. Isso aí. É interessante saber dessas histórias, né? Porque ninguém é igual a ninguém, né? As histórias são todas diferentes. Vamos ver aqui mais. Aí o Vladimir falou, só fui conhecer o Arthur Azevedo no programa Espiritismo Responde, quando disseram que ia começar um programa novo, Polêmica Espírita. Ah, que legal. É isso aí. Vamos ver aqui. Eu acho que é isso, né, pessoal? O pessoal, né, sempre aqui deixando seus relatos, fazendo as suas brincadeiras de vez em quando, né, sobre alguma informação que a gente passa. Enfim, bem, não vamos, então, nos avançar muito no horário, né? Mesmo porque quando as pessoas vêm assim, mais de 1h30, já começam a se assustar. Então, deixa eu ocultar aqui o comentário, né? E, novamente, né, agradecer aí a vocês, espero que tenhamos aí mostrado coisas interessantes, né, para a gente entender, né, como pensava o Hercínio Mágico, que a gente vai começar a juntar as peças para o quê? Chegar à verdade. Não se trata de nenhum julgamento, né, como muitos gostam de fazer, de falar que nós fazemos. Não. Julgamento quem faz é a nossa consciência e Deus, né? As leis de Deus. Agora, ninguém é obrigado a pensar e a concordar com o que outras pessoas ou outra pessoa diz. É o que eu sempre digo, o mesmo direito que o fulano tem de emitir a opinião dele, uma outra pessoa tem também o direito de emitir uma opinião contrária, um posicionamento contrário, uma ideia contrária. É o que nós estamos fazendo, tão somente. Tá? Nós até reconhecemos, Hercínio Mais tinha lá, teve, obviamente, as suas virtudes, o Mauro Mais disse que era um bom pai, né, um bom marido, enfim. Né? Não estamos aqui para demonizar, como eles nos demonizam. Né? Agora, em relação à maneira de pensar, né? Nós, espíritos que somos, não temos como concordar. Não temos como concordar porque as obras que ele atribui a Ramatiz têm erros que não tem como sustentar. Não tem como defender, são indefensáveis. Não foi por nada que o Herculano Pires alertou e tantos outros. Né? O Herculano Pires é uma pessoa sensata, ele não perseguia ninguém. Agora, quando se tratava de espiritismo, opa, alto lá. Não vou vender esses livros no centro espírita, não vou vender esses livros para os espíritas, não vou dizer que essas obras são aceitáveis, não tem como. E não tinha como mesmo, o tempo mostrou que não tinha como. Né? E nós, de certa forma, porque o Herculano Pires encarnou em 79, muita coisa ainda não estava demonstrada. Não estava perto do ano fatídico do astro intruso. Né? Pouco se sabia de Marte ainda. Né? Já tinha ido tinha tido algumas missões a Marte, mas não se sabia muito. Hoje, com a internet, se sabe bastante, né? Muito mais naquela época.
né? Então, o tempo demonstrou que Herculano Pires estava certo, que o Erizini estava certo, e nós estamos aqui relembrando que eles estavam certos e acrescentando ainda outras análises que eles não puderam fazer na sua época. Tá bom? Bem, então, um forte abraço a vocês e logo, logo estaremos de volta para a terceira parte do Analisando a Biografia do Médium de Ramatiz. Um forte abraço para vocês, tenham um bom descanso, uma boa noite e até breve, pessoal. Tchau, tchau.